Olá pessoal, meu nome é Vinícius Marques e este é o Amaterasu Podcast. A medicina chinesa tem a competência de permear tudo aquilo que conhecemos e explicar as coisas de uma forma única, desde o entendimento do macrocosmo até o microcosmo. E para mostrar a beleza da medicina chinesa a todos vocês, hoje nós iremos perceber como ela se faz presente dentro da música. E então, qual é a música? Esse final de semana eu acabei escutando a música Hurt do Johnny Cash e nossa senhoras e senhores, que música, não é? Que música! E, claro, a música, ela tem um objetivo muito grande de transmitir emoções, né? E isso é feito por intermédio de várias coisas que vão se emaranhando e construindo aquilo dentro da música. Por mais que a gente possa explicar a música por meio de matemática, e foi assim que ela foi construída de fato, no final das contas, o que mais importa nela é o que ela consegue transmitir para nós. Muitas vezes, sem ao menos precisar de letra para isso. É claro que a letra é um excelente complemento, ela esclarece muito das coisas que estão acontecendo dentro da música, mas a própria melodia, a própria harmonia, ela deve ser capaz de transmitir isso. Isso é uma boa música, né? Isso é uma boa música. Sabe quando você escuta uma música e depois você vê a letra e você fala, putz, mas não tem nada a ver com o que eu imaginei? Pois é, isso é uma música ruim, porque ela não conseguiu transmitir, por intermédio de melodia e harmonia, a verdadeira emoção por trás daquilo. Algo não encaixa, né? Então, o que a gente tem, então? Como eu falo muito de medicina chinesa aqui, eu tenho que entender que tem umas diferenças culturais importantes quando a gente vai falar de música. Então, por exemplo, a música clássica chinesa, ela é feita em cima de uma escala pentatônica, enquanto que a boa parte das músicas ocidentais, e a sua origem, ela é diatônica. E isso faz com que a emoção seja construída de forma ligeiramente diferente. Então, por exemplo, quando você escuta uma música na escala diatônica, você acaba tendo uma sensação que te faz mergulhar ainda mais nas emoções que você está sentindo. Então você aumenta muito mais, aumenta exponencialmente aquele sentimento que você está carregando com você. Enquanto que quando você escuta uma música que foi feita na escala pentatônica, a sensação que você tem é distinta. Você tem uma sensação de estar se livrando daquelas emoções, delas estarem indo embora, como se você estivesse se recuperando a partir daquela música. Então, a sensação que você tem é diferente. Veja, tudo isso é ligeiramente subjetivo, tá? Extremamente subjetivo, aliás, extremamente subjetivo. Então, é claro, a maioria das pessoas vão sentir isso, não todas. Obviamente não todas, tá? Mas quando a gente aprende música, a gente acaba aprendendo dessa forma. E em relação à música do Johnny Cash, que nós vamos analisar, ela é construída em cima de uma escala diatônica. Então aqui nós vamos aprofundar ainda mais nas emoções que são transmitidas por intermédio desta música. Agora, mais importante do que isso, eu quero saber qual é a motivação desta música. Ela não foi escrita pelo Johnny Cash, tá? Ela é de uma outra, de um outro grupo musical, né? O Nine Inch Nails, tá? E ela é feita de uma forma um pouco diferente. Por mais que ela ainda seja pesada, ela é construída de uma forma diferente. O Johnny Cash deu uma repaginada e fez a música ficar um pouco mais densa, tá? Um pouco mais pesada em relação às suas emoções. Mas qual foi a motivação? Bom, o Johnny Cash foi casado durante a vida toda e no final da vida, quando ele já estava bem velhinho, sua esposa morreu. E isso o motivou a fazer essa música. Tá? Só para você ter uma ideia, depois que a esposa dele morreu, 4 meses em seguida, ele morreu também. Eu quero que você imagine a pessoa que construiu a vida junto a você, que você não conseguiria explicar a tua história
sem incluir esta pessoa. Aquela pessoa que você tomou boa parte dos cafés da manhã juntos, que você jantou quase todos os dias juntos, que você conversou quase todas as noites, que você, enfim, que você viveu, criou filho, que você viu engravidar, ou que você viu se tornar pai, enfim, a pessoa que mais esteve presente em toda a sua história. A partir de hoje, você abre o olho de manhã, acorda, olha para o lado e só encontra um espaço vazio. Aí você vai preparar o café da manhã e agora não precisa mais de 2 pratos, mas sem querer você coloca. Aí você tá vendo uma coisa na TV que você quer comentar, aí você olha pro lado e o sofá tá vazio. Aí na hora de fazer o almoço, você erra na quantidade de comida, faz a mais, porque você acha que vai ter mais uma pessoa para comer. Às vezes você tá sozinho e você esquece e chama pela pessoa. Então eu tô falando dessa sensação, tá? E o Johnny Cash vai conseguir trazer essa sensação através da música. E mesmo que você não saiba inglês, você sente isso na letra. Por quê? Porque é uma boa música. E como que ele faz para passar essa emoção? Primeiro, a música foi construída em Lá menor. Lá menor transmite uma sensação mesmo de tristeza, de angústia, de solidão e por aí vai. Muitas músicas que nós conhecemos, elas são construídas aí. Então, uma outra música que eu adoro é Tears of Dragon, do Bruce Dickinson. Cara, que música. E ela também tá ali. Ela também tá ali em Lá menor. Porém, ela é muito mais orquestrada e tem um motivo para isso. Tem um motivo para isso. A gente já vai falar. Bom, é claro, dentro do aspecto musical chinês, eu não tenho lá, né? Eu não vou encontrar isso. Mas eu tenho um equivalente, que é a nota zhi, tá? Eu vou encontrar. E segundo a Elisabeth Rochat, nós temos que ela tem um problema quando ela toca desafinada, ou seja, quando ela está fora do que deveria, fora da harmonia. O que ela pode trazer para nós? Qual a sensação que ela pode trazer para nós? Que é um sinal de tarefas árduas, muito cansativas e de obras penosas demais que sobrecarregam o povo. Então, uma tarefa árdua, um fardo extremamente pesado. E que fardo pesado, hein? Que fardo pesado, hein? Perder a companheira. Não é? Então você vê que tanto pensando na escala chinesa e no que significa essa nota, quanto pensando na construção musical ocidental, no final das contas a sensação que quer transmitir é a mesma. É um fardo da solidão. Outra coisa que ele faz para construir isso é algo que eu estou fazendo agora, tá? Que são as pausas. A música, ela pausa diversos momentos. Então ele deixa a nota ecoar no silêncio. E isso aumenta a dramaticidade, isso aumenta a angústia. Então quando ele fala I hurt myself today, olha o tamanho dessa pausa. Isso é muito incomum na música, isso é muito incomum nos discursos, isso é muito incomum em conversas. A gente está sempre procurando preencher os espaços, né? Só que isso destrói a importância que você quer dar para um determinado tema. O silêncio traz isso. Percebe? Percebe? É fácil de você conseguir notar isso. E o músico, ele toca as pausas, né? Eu estudei música, estudei 1 ano de música, meu instrumento era a bateria, tá? Ou seja, eu estava muito mais voltado à ideia de ritmos, né? Não tanto a melodias e harmonias. Mas mesmo na bateria você tem uma questão de importância muito grande das pausas.
Tá? Então, às vezes, você está saindo de um refrão, você bate nos pratos de ataque e depois você fica batendo de maneira bem leve na borda dele só para fazer aquele... E você deixa aquele silêncio. E aí você volta. Então, isso aumenta um pouco da dramaticidade. Outra coisa, a própria voz que o Johnny Cash coloca na música. Ele vai botar a voz dele já é baixa, já é mais grave, mas ele bota uma voz ainda mais baixa. Ainda mais baixa. E isso é muito interessante. Então vamos jogar mais medicina chinesa nessa ideia. Segundo o capítulo 39 do Xuan, lá no finalzinho dele, ele começa a falar sobre as emoções. E ele diz que a tristeza consome o Qi. E uma vez o Qi consumido, e agora a gente está construindo essa informação, uma vez o Qi consumido, significa que o Qi torácico também está consumido. E é ele que dá a potência de voz. Então a gente sente no Johnny Cash, é claro, até pela idade dele também, mas a voz mais baixa. Em alguns momentos dá pra ver que propositalmente ele deixa a voz falhar. Porque isso aumenta a sensação da tristeza que ele está sentindo. Outra coisa, não existem diversos instrumentos tocando nesta música. Você vai ouvir principalmente o violão. Por quê? Qual a imagem que você acaba construindo? De uma pessoa sentada... Ele sempre fez música mais country, né? Então você imagina uma pessoa sentada numa cadeira, sem ninguém do lado, na varandinha de casa, olhando para o meio do nada, um violão e só. Então uma sensação de solidão total. O instrumento está sozinho. Entende? Então você está construindo uma emoção ali dentro. De novo, a tristeza irá exaurir, consumir o Qi. Não é à toa que 4 meses depois ele morreu. Tá? Bom, dito isso, agora a gente vai pegar a letra e a gente vai ler a letra e a gente vai ver coisas de medicina chinesa em cima dessa letra. Nossa, eu tô tão empolgado para fazer isso. Então, vem comigo, vamos soltar aquela musiquinha e a gente já volta para poder a gente comentar essas coisas. Bora lá! Então a música, ela começa da seguinte forma, né? Ele diz o seguinte: I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Vamos analisar esse pedaço. O que ele está me dizendo aqui, ó? I hurt myself today. Eu me machuquei hoje. Eu me feri hoje. To see if I still feel. Para ver se eu ainda continuo a sentir. Se eu tenho alguma sensação com isso. Aí ele continua. Eu me concentro na dor. A única coisa que é real. Pô, não. Cara, isso é música, né? Isso é música. Mas, dentro da medicina chinesa, o que a gente pode tirar de lição disso? Ora, se a gente for lá no capítulo 39 do Xuan, qual é a descrição que ele vai dar para nós do porquê que a tristeza consome o Qi? É isso que nos interessa, né? Não é a minha voz aqui, né? Não é qual é a música do Silvio Santos. Então, veja só. Quando você sente uma tristeza... Tá? A tristeza consome o Qi. A gente sabe que esse é o resultado, mas por quê? Quando uma pessoa está triste, normalmente o que acontece com a caixa torácica é que ela dá uma afundada. Você fica meio curvo, né? Você meio que fica meio corcunda, joga as costas para os ombros para frente e o peito fica afundado. Isso faz com que o pulmão fique mais comprimido, mais fechado. E isso acaba dificultando a circulação do Qi, o que gera uma obstrução, o que gera calor, e o calor patológico consome o Qi. Então é desta forma. Mas, para mais do que isso, outra interpretação que nós temos é, uma vez que o pulmão se joga para frente do coração, ele tampa a visão do coração, que impede que o coração enxergue aquilo que ele foi programado para ver, que é a alegria. E tudo que você vê é aquilo que está à frente, que é o pulmão, que é a tristeza.
Se a gente preferir, a gente pode pensar agora que nesse momento o metal está excessivo em sua emoção e, portanto, haverá uma contradominância para com o movimento fogo. Então a tristeza domina, subjuga a alegria e não ao contrário, como deveria ser dentro da fisiologia. Então, a pessoa que está passando pelo que o Johnny Cash está passando, ela acaba sendo submetida a esse tipo de sensação, tá? A esse tipo de mecanismo patológico. E veja, por que que isso acontece? Ora, muito simples. A ideia é que o movimento metal, ele é um movimento de purificação. E também que as coisas vão entrar nele e vão embora. Então o ar entra e o ar sai, né? Nem preciso falar do intestino, né? E dessa forma, o que nós temos? Pode entrar um cheiro muito bom e de qualquer forma ele vai ter que sair. Pode entrar um cheiro desagradável, mas de qualquer forma ele terá que sair. Certo? É assim que funciona, né? Eu tinha um professor, só para quebrar um pouco, para o assunto não ficar muito denso, eu tinha um professor de sala de aula, quando eu era criança, que às vezes as crianças soltavam umas flatulências, né? E reclamavam com o professor, professor, soltaram uma flatulência aqui. E aí o professor falou assim, então cada um respira a sua parte que não fica pesado para ninguém. Que é mais ou menos essa ideia. É algo ruim, mas vai passar. Só que as coisas boas também. E é dito que quando nós temos um apego, tá? Um apego, a gente acha que as coisas pertencem a nós. Só que tudo está fadado ao fim. Tudo. Tudo que você conhece um dia irá partir ou se degradar. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Como? Aí é a minha indagação. Como? Como que a gente se prepara para a perda daqueles que nós mais amamos? Porque envelhecer é justamente ver aqueles que estão do nosso lado partirem. Nossos avós, nossos pais, irmãos mais velhos, primos, às vezes a esposa, no seu caso, talvez sua esposa, seu marido. É complicado. É complicado. Então, segundo os textos chineses, a ideia é que você seja abnegado. Não é desapegado, é abnegado. É você ter consciência total que nada dura para sempre. Que tudo isso daqui não passa de um trono de pó. Então, aproveite cada segundo, a oportunidade que você tem de estar perto das pessoas que você julga ser importantes. Porque talvez, amanhã elas já não estejam mais aqui. Se você é abnegado, você entende a importância de cada momento e você dá valor. Você não vai ficar no celular. Você não vai brigar por qualquer coisa. Então você começa a aproveitar cada segundo. E quando aquilo que você ama se vai, você acaba se apoiando na nostalgia das boas lembranças, ao invés de se apoiar na tristeza de ter perdido a oportunidade de conviver mais. Entende? Então essa é a lição da medicina chinesa aqui. Porém, talvez seja importante dizer que a gente sempre quer um pouco mais. Não é verdade? A gente sempre quer um pouco mais. Bom, é complicado, mas aqui a gente já começa a ter um pouco da ideia de como a medicina chinesa encara os nossos pacientes que sofrem de tristezas, de perdas. E assim, é a coisa mais comum. Quando eu atendia dentro de ambulatórios de geriatria, assim, era direto pessoas falando sobre os filhos que foram embora, né, que se casaram e foram embora, ou então do parceiro ou da parceira que faleceu, e como isso acabava, destruía eles por dentro, né?
E a medicina chinesa, ela tem a forma de auxiliar as pessoas nesse momento. Então, se a tristeza consome o qi, a ideia é que você possa tonificar o qi dessas pessoas para que elas possam continuar seguindo em frente, apesar de suas perdas. Mas talvez o mais importante não seja o tratamento nesse caso, mas o Yanshen. O Yanshen, o que você faz de você para você mesmo. Então, de novo, se você sabe que um dia irá acabar, aproveite enquanto está aí. Show de bola! Viu? Eu precisava compartilhar essas coisas, eu precisava falar essas coisas. Cara, Johnny Cash, nossa, que música boa, cara, que música boa. Vamos falar mais coisas dessa estrofe aqui, que ela tá boa demais. Então ele fala que ele mesmo se machuca para ver se ele ainda consegue sentir, como se houvesse um torpor da mente, como se não tivesse nada além da dor. A gente acabou de estudar a categoria Jan. A esposa faleceu, ele não queria que ela falecesse, frustração. Tá? Lá se fala muito de não ter reconhecimento, né? De necessidade de mais dinheiro, essas coisas assim, de riqueza, blá, 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 blá. Mas veja, no final das contas, o que leva à estagnação do qi do fígado é a frustração. E uma vez que todo aquele mecanismo é desencadeado, ataca o baço, gera o muco ataca a mente, e aí gera a mucosidade que obscurece os orifícios da mente, e a pessoa se fecha, né? E a pessoa se fecha e não tem mais o contato com a realidade, vem um torpor da mente. E a gente vai ver cada vez mais, durante esse processo, essa proposta, essa ideia, tá? Então já fica com a ideia de Jan na mente. Se você não viu o vídeo de categoria Jan, dá uma olhadinha lá, depois volta aqui porque tá bem bacana. Bom, dito isso, vamos para a próxima estrofe e vamos para mais 2 minutinhos de sofrimento comigo cantando e aí a gente faz mais uma análise. Bom, já na próxima estrofe, ele vai dizer o seguinte para nós. The needle tear the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. Então o que ele está falando para nós, né? Ele começa dizendo que a agulha abre um buraco, a velha picada familiar. Eu tento eliminar tudo isso, eu tento destruir tudo isso, mas eu me lembro de tudo. Vamos lá. Primeiro, é claro, a letra não foi escrita por ele, mas ele escolheu regravar, então obviamente isso fala sobre ele. O Johnny Cash, né, ele teve um passado complicado por conta das drogas e a sua esposa, né, sua segunda esposa, que é para quem ele dedicou essa música, que é a Jane Cash, né, ela teve do lado dele o tempo todo, né, para ajudar ele a se recuperar de tudo isso e tudo mais. Então quando ele fala para nós, a agulha abre um buraco, a velha picada familiar, e que ele tenta destruir tudo isso, mas ele lembra de tudo, ele provavelmente está tendo aquela questão, nós gastamos o tempo que tínhamos tentando tapar as minhas feridas, tentando fazer eu me recuperar daquele buraco que eu mesmo cavei para mim, né? Ou seja, ele sofre com uma tristeza por conta do fato de que quando ele teve a oportunidade de aproveitar o tempo com quem ele ama, infelizmente ele o gastou utilizando drogas e depois numa fase de recuperação que foi muito longa. É claro, ele se recuperou de fato, graças à esposa, o apoio de todos e tudo mais, mas principalmente da esposa, pelo que ele conta. Então, desta forma, nós temos a ideia da medicina chinesa sendo comprovada aqui. Sendo comprovada aqui, entendemos então que o grande peso de sua trajetória é o fato de que a pessoa que ele mais amou gastou muito mais tempo tentando tirar ele daquele poço, ao invés de aproveitar o tempo com ele. E ele lembra de ter compartilhado muito mais momentos de dor com ela do que momentos de felicidade.
Capite. Então ele não tem a questão de voltar no passado para lembrar dos bons momentos. Ao contrário, ele lembra de momentos de dor. Então como que ele vai recorrer à nostalgia? Não vai conseguir. Vai acabar caindo na tristeza que nós comentamos agora há pouco. Nossa, meus amigos, que música, não é mesmo? Que música. É uma lição, né? É uma lição de fato. Vamos dar continuidade aqui? Bom, seguindo agora nós vamos para o refrão, né? What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. Então o que nós temos aqui? Ele diz para nós: o que eu me tornei, minha mais doce amiga? Provavelmente ele se imagina falando isso para a esposa, né? Todos os que eu conheço vão embora no final. Pois é, né? A maior obviedade de todas, e que é estranho como a nossa mente ela é programada para não pensar nisso. Nós somos direcionados a passar uma vida toda e não parar para refletir. Parece que há algo dentro de nós para não refletir sobre como tudo isso vai acabar. Então ele está dizendo que já chegou numa certa idade e que os melhores amigos e os amigos, enfim, já se foram, a esposa já se foi, os pais já se foram, os avós já se foram, todos se foram, os fãs se foram, tudo acabou. E aí ele bota mais força nisso. Ele fala o seguinte, e até a música sobe, né, para dar mais peso, né? E você poderia ter tudo isso, tudo aquilo que eu construí, o meu império de pó, o meu império de sujeira, né? De algo asqueroso, vamos dizer assim, né? De algo sujo. E claro, é tudo que nós construímos nessa vida, né? Não passa de um império de pó mesmo. Então, por exemplo, esses livros que eu tenho aqui, isso aqui vai ser consumido pelo tempo. Essa casa aqui, daqui, sei lá, tempos, isso aqui vai desabar, vai virar pó. Tudo que eu construí nessa vida, tudo vai acabar. O tempo vai comer. É assim, e isso pode acontecer num quarto de segundo. Que a gente não sabe. E a gente se prende a isso, né? E ele fala, você poderia ter tudo o que eu tenho, você poderia ter essa riqueza, você poderia ter essa fama, e você não se daria conta de que não é isso. Que isso aqui não passa de um império de pó. De um trono de pó. Cara, incrível, incrível. E aí ele conclui dizendo, eu vou te decepcionar, eu vou te ferir, né? Conclui com essa ideia. Então, dentro da medicina chinesa, o que nós podemos perceber e notar, né? E concluir a partir desse refrão incrível, né? Tomando um pouco de água aqui, né? Bom, primeiro, quando ele fala, olha o que eu me tornei, minha doce amiga. Então, uma espécie de desabafo. Isso é importante. Dizer o que estamos sentindo é extremamente importante. E se fizéssemos isso, boa parte dos problemas seriam sanados. Que engraçado, né? Segundo a medicina chinesa, quando você tem supressão das emoções, isso leva a um problema de congestão emocional, e isso pode começar a gerar padrões de calor, de fogo, e por aí vai. Meio similar ao que a gente viu lá no padrão de Quan, quando a gente estudou isso. E algumas referências clássicas apontam que você
contar, você desabafar, você falar sobre o que está sentindo é uma forma de você aliviar o livre fluxo do ti do fígado, auxiliar no livre fluxo do ti do fígado. Outra forma de fazer isso é chorando, né? E é claro, experimenta depois que a gente terminar essa conclusão aqui, bota essa música para você ouvir, mas ouça a música. Fecha o olho e ouça a música. E assim, vai com ela, curte. Se você chorar, saiba, isto está tirando a pressão que fica no fígado que o obstrui. Por isso que é comum, quando você está tratando o paciente com acupuntura, ele chorar quando há essa supressão, quando há essa estagnação e a pessoa põe para fora. Tá? É o livre fluxo acontecendo de novo. Isso acontece muito quando você põe ali o pericárdio 6, né? Está associado ao Jueyin que a gente falou lá no nosso vídeo sobre a fisiologia dos 3 canais Yin, tem muita relação com as emoções e tal. Então, já começa colocando para fora ali o que está sentindo. Aí ele diz, todos que eu conheço, né, todos aqueles que eu conheço, foram embora, morreram, propriamente dito. Eu nem sei se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube, mas se foram. E é aquela velha história, o como você aproveitou o tempo que você teve com essas pessoas. Você aproveitou ou deixou passar? Eu me lembro muito do meu professor PH, né? Assim, entrei na sala de aula, aquelas dúvidas, né, que sempre aparecem e tudo mais. E aí eu até levantei a mão para ele e perguntei assim, professor, eu não entendi essa história de ti contra a corrente aí. E ele falou assim, você tem uma cara de nerd, né? Lembra do Shiryu de dragão de Cavaleiros do Zodíaco? Ti contra a corrente é igualzinho ele virando a cachoeira de Rosan com o cólera do dragão. Falei, nossa, entendi. Infelizmente o professor PH ele acabou falecendo quando ele tinha 28 anos. Super novo, né? Super jovem. Eu tive o prazer de estudar os meus 2 anos com ele. E depois mais uns 2 mesinhos eu passei ali. E assim, é claro, a partida é muito triste. E sempre que a gente pensar na partida vai ser triste. Quanta coisa não poderia ter aprendido com ele lá. Quanta coisa não poderia ter vivido. Mas eu também posso me lembrar das várias vezes que a gente foi andando junto até o metrô. E de coisas que ele foi me ensinando até lá. E não só coisas associadas à medicina chinesa. Eu lembro de uma vez que uma aluna fez um bolo lá, que era o bolo favorito dele lá, que ele gostava. Ele falou assim, eu posso ficar com o Tupperware? Aí ela falou assim, pode, não tem problema. Aí ele levou, ele comeu um pedaço. Aí ele parou ali onde tem os moradores de rua, ali no metrô, da Moca, Bresser Moca, e distribuiu entre eles ali. Nunca fez alarde sobre isso, nem nada. Ele não mostrava as virtudes que ele tinha, né? Não exaltava as virtudes que ele tinha. Ele era ele, assim, né? E eu tenho tanta história para contar do pouco tempo que eu tive com ele, então eu posso me lembrar dessas fases. Eu aproveitei cada segundo. Ele entrava na aula e eu falava, nossa, vem esse cara que ele é incrível, nossa, hoje a aula é demais. E assim, não importa o cansaço do trabalho do dia ali, não, vamos sentar aqui, vamos escutar esse cara aqui, vai dar show, né? Putz, é fenomenal. Então, a dor não vai desaparecer. A dor não desaparece, mas ela se esconde atrás das boas lembranças, né? Então, ele sente falta de todas essas pessoas, porque ele não pôde aproveitar, porque estava entorpecido por conta das drogas, né? Ok, vamos continuar aqui. Aí ele diz o seguinte, você poderia ter tudo tudo isso aqui, esse império de sujeira e tal. Lembra quando a gente estudou a doença Jian, que falava assim, que ela pode acontecer pelo desejo de ser reconhecido e pelo desejo de ser rico, né? De maior fortuna e tudo mais? A questão não importa o quanto você tenha de reconhecimento ou de dinheiro, você sempre vai querer mais, você sempre vai ter o desejo por mais, se esse for o motivo para a tua vida, né? Então você vê diversas pessoas que têm reconhecimento e que têm a grana e que entram em categoria de
Então, por exemplo, quanto de fama e de dinheiro tinha Michael Jackson? Quanto de fama e de dinheiro tinha Johnny Cash? Quanto de fama e dinheiro tinha Robbie Williams? Quanto de fama e dinheiro tinha um monte de artistas, né? Kurt Cobain, quanto que tinha o Chorão, quanto que tinha... Percebe? Percebe? Eu até vi uma discussão interessante, tinha uma revista que falou assim, meça aqui o grau da tua felicidade. E aí tinha um monte de pergunta do tipo, você ganha o quanto você gostaria de ganhar? Você mora num lugar que você gostaria de morar? Essas perguntas assim, tinha até a pergunta, você tem o cônjuge que você gostaria de ter? Essas coisas assim. E você colocava suas respostas. Só que aí você para e reflete, quem tiraria 10 nessa prova aqui? 10 de 10, quem seria muito feliz? Todos esses que eu acabei de citar e que decidiram tirar a própria vida. E aí? E aí? Então perceba que é apenas um trono de pó que não sustenta ninguém. Que não sustenta ninguém. E aí fala, eu vou te decepcionar, eu vou te ferir, né? E aí é que vem a questão. Ele tá com aquele pensamento, eu sou um lixo, eu não presto, eu vou ferir todos que tá aqui à minha volta e pipipi, popopó. Característico de quem tá numa categoria de que tem o comportamento autodepreciativo. Ah, eu não presto, eu sou um lixo, eu só faço coisa errada, eu não sirvo pra ninguém, eu não consigo agradar ninguém, e sempre se colocando pra baixo. Eu tenho certeza que se a esposa do cara decidiu viver com ele até o último dia da vida dela, e que o último suspiro que ela deu foi olhando pra ele, olha, é porque teve coisas boas. Mas nesse momento ele não consegue perceber isso. Tem mucosidade obscurecendo os orifícios do coração dele. Interessantíssimo, né? Quantas vezes isso não acontece com os nossos pacientes? Vão se perdendo dentro das suas próprias emoções, dentro do seu próprio mundo e acabam não encontrando o verdadeiro valor do que está em volta, né? E até nós mesmos, né? Até nós mesmos. Perfeito? Vamos dar continuidade aqui? Então, dando continuidade, né, quando volta, ou os demais versos, né, ele diz o seguinte para nós. I wear this crown of thorns upon my liar's stare, full of broken thoughts that I cannot repair. Beneath the stains of time, this feeling disappear. You are someone else, that I am still right. E aí vai pro próximo refrão. Vamos pegar essa parte aqui para analisar, né? São duas estrofes bem interessantes para a gente poder trocar uma ideia. Então ele começa dizendo: eu uso essa coroa de espinhos sobre o meu trono de mentiras. Então vamos tentar entender o que isso pode querer significar, né? A coroa de espinhos é uma referência clara a Jesus Cristo, né? E a coroa que ele utilizou durante o processo de crucificação. E a gente pode pensar de duas visões, né? A visão do romano fazendo aquilo. Então o romano ele colocou a cruz de espinhos em Jesus Cristo, meio que para zombar dele. Ah, você não é o rei? Então toma aqui a sua cruz, a sua coroa, né? E deu uma coroa de espinhos para ele. Essa é uma forma da gente analisar. Então, um reinado falso, né? Na visão do romano, repito. E a gente pode pensar pela visão do cristão, que é a seguinte, já que obviamente não dá para colocar a palavra cruz, que é o maior símbolo, né? Então ele colocou a palavra da coroa de espinhos. É esse símbolo, né? Ele recorreu a esse símbolo. Então, na verdade, é o momento onde Jesus Cristo ele está pagando pelos pecados de toda a humanidade, sendo que ele não era o pecador, né? E aí ele vai lá, ele é crucificado, se mata o Filho de Deus, Cristo pede perdão a Deus em nome de todos os pecadores, dizendo, olha, eles não sabem o que estão fazendo. E Deus perdoa a humanidade, né, por ter matado o filho dele e todos os outros pecados. Bom,
Então a gente pode interpretar dessas formas. Então, na verdade, essa cruz de espinho pode se referir ao pecado que ele carrega com ele mesmo. Então, você tem essas duas interpretações. E ele fala, sobre o meu trono de mentiras, cheio de pensamentos quebrados que eu não posso consertar. Então, aqui tá rico de assuntos associados à medicina chinesa. Obviamente ele está carregando uma culpa, que é esse pecado dele por conta dessas mentiras. Vamos entender isso na medicina chinesa. Na mentira chinesa, na medicina chinesa. A culpa é considerada, segundo alguns textos clássicos, como o veneno associado ao baço. Como assim o veneno? Então, você já deve ter estudado as emoções dos órgãos, saiba que também existem as virtudes, que dentro da análise das emoções existe uma parte dessa emoção que é considerada fisiológica, e também temos uma classificação sobre os venenos nos órgãos, que é aquilo que tem um potencial destrutivo muito maior do que a emoção. E no caso do baço, é a culpa. E esta culpa, ela pode nascer por dois caminhos, né? Como a virtude do baço, que é aquilo que o distancia do mundano, vamos dizer assim, né? É a integridade. Então, quando eu falto com a integridade, seja uma mentira propriamente dita, ou seja uma omissão, enfim, tanto faz, ali nasce uma preocupação de ser pego numa mentira. Só que às vezes a mentira pode colar. Porque as pessoas confiam em você, porque a verdade é a regra na sociedade. Então às vezes a mentira cola e você pode se arrepender dessa mentira. E aí nasce a culpa. E essa culpa é totalmente destrutiva para o baço. E veja como isso encaixa com a letra da música. Ele está dizendo, sobre o meu trono de mentiras. Então, as mentiras trazem esta culpa que lesa o baço. Provavelmente, como foi usuário de droga por muito tempo, talvez tenha consumido e dito para a esposa que não consumiu, essas coisas assim. Então, provavelmente carrega esta culpa. E agora não tem como reparar, como ele mesmo fala, não tem como consertar. Por que não tem como consertar? Como que ele vai dizer a verdade para quem já foi embora? E aí ele diz, tô cheio de pensamentos quebrados. Quem comanda o pensamento é o baço. Então toda essa estrofe traz uma analogia muito forte sobre os aspectos da mente associada ao baço. Tá? Associado ao baço. Isso é muito 10 o que a gente está vendo aqui, né? Muito 10 mesmo. E aí ele dá continuidade dizendo o seguinte, sob as manchas do tempo, os sentimentos desaparecem. Você é outra pessoa, eu ainda estou bem aqui. Essa parte ela é bem profunda, né? Sob as manchas do tempo, os sentimentos desaparecem. Então, o tempo passa, os sentimentos, as emoções, elas vão se perdendo ali, às vezes pelo costume de estar com a pessoa, essas coisas assim, a gente acaba não valorizando tanto. É uma das interpretações possíveis aqui. Ele diz, você é outra pessoa, porque já partiu, e ele ainda está aqui. Né? A pessoa já foi embora, e agora ele está aqui sozinho. Aí, esta culpa, esses pecados, e ele diz, esse meu trono de mentira, pensa na cabeça dele, porque ele pode se ater a esse momento, a uma fé de uma vida póstuma. Mentira é um pecado. Será que esse pecado será perdoado? Será que eu vou para o mesmo lugar que aquela pessoa? Então são pensamentos quebrados que o cara pode estar tendo e que prejudica ainda mais. O excesso de pensamentos consome o ti do baço e o sangue do coração. É dito que o coração pensa e o baço responde. Além disso, a preocupação excessiva torna o ti em nó, o que dificulta o transporte e a transformação, facilita o acúmulo de umidade, mucosidade e por aí vai. Então perceba um monte de consequências severas de carregar consigo culpa, preocupações e tudo mais que poderiam ter sido resolvidas a tempo se você dissesse a verdade. Doideira, né?
doideira. Eu gosto muito dessas coisas, gosto muito. Bom, vamos dar continuidade aqui? Vamos dar continuidade? Então, dando continuidade aqui, no final da música, né, ele passa de novo o refrão e vai finalizar, e ele diz o seguinte: Like a star again, a million miles away. I will keep myself. I will find a way. O que ele está dizendo? Se eu pudesse começar de novo a 1 milhão de milhas daqui, ou seja, se eu pudesse retornar lá no início da minha vida, da minha jornada, eu me preservaria, eu encontraria uma saída. Basicamente ele está dizendo, eu escolheria de forma diferente, eu teria feito outras decisões para evitar certos sofrimentos. A grande questão que a gente pode trazer é que talvez se tivesse escolhido diferente, muita coisa daquilo que você gostou da sua vida também não tivesse acontecido, né? Talvez não tivesse nem conhecido a esposa dele, né? Então, desta forma, fica um pouco complicado. E essa ideia da gente meio que se arrepender, de não conseguir manter uma decisão e falar, tipo, fiz assim, ponto final, bola pra frente, tá muito ligado com a vesícula biliar. Na medicina chinesa, lá no Suan 8, os órgãos e as vísceras são apresentados como se fizessem parte de um império, e a vesícula biliar é ortogado a ela algo que seria compatível à ideia de hoje de um juiz. Então, bate o martelo e mantém uma decisão. Então, se o indivíduo não consegue manter a decisão que tomou e manter e encarar as consequências a partir dela, pode ser algo associado à vesícula, no sentido de que, imagina que você foi lá na loja, comprou um celular, passa 5 minutos depois e fala, putz, por que eu comprei isso daqui, meu Deus do céu? Ou então, aquele pessoal que tem aquele relacionamento ioiô, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não consegue tomar uma decisão e a manter. Infelizmente, nós tomamos decisões equivocadas ao longo da vida. É normal, mas às vezes essa decisão equivocada nos levará lá na frente a algo bom. A gente não tem como saber. É complicado. Então, aí temos outra questão. Ele tem aí um pensamento que ele fica remoendo. Nossa, se eu tivesse escolhido diferente... E esses excessos de pensamento, esses pensamentos pegajosos, se remetem a uma ideia de mucosidade na mente, né? Gruda e não sai. Um ponto interessante para esse tipo de tratamento seria o pericárdio 5. E de novo, a gente vê mais uma característica de Dian, né? Que é a mucosidade ali na mente, fazendo ter esses pensamentos que ficam remoendo, toda hora dizendo que ele não é suficiente, que ele fez escolhas erradas, que ele não foi uma boa pessoa, que ele deveria ter feito tudo diferente, né? É complicado, é complicado. Bom, ok, então a análise tá feita, vamos só fazer uma conclusão, só solta aquela musiquinha, né, e a gente volta para uma conclusão. Então, o que podemos concluir dessa música Hurt do Johnny Cash? Bom, ela é tão popular e tão famosa, e certamente a música mais famosa do Johnny Cash, justamente por tocar num ponto que é real para todo mundo. Todo mundo vai ter que lidar com a perda de entes queridos. Todo mundo vai ter que lidar com a perda de tudo aquilo que você viu nascer, florescer ao longo da tua jornada. É normal, isso vai acontecer, é natural. Mas como que nós vamos lidar com isso, né? Tem até um entendimento de um poema taoísta que diz o seguinte, né? Mais ou menos, né? O mesmo ar que toca os picos das montanhas também toca os vales entre elas. Então, por que produzem notas diferentes? Resposta: é porque a questão não é o ar em si, mas o que ele toca, quem o recebe. Então, os fatos são os mesmos para todo mundo, mas as pessoas vão encarar esses fatos de formas diferentes, distintas, né? E isso se dá, no entendimento da medicina chinesa, muito de como que anda a quantidade de qi e sangue que está no teu corpo e o livre fluxo estabelecido. E como que você vai lidar com os impactos emocionais que vão acontecer na tua jornada, né? Outra coisa que também traz muito legal aí pra gente é a ideia da emoção tristeza
consumindo, exaurindo o ti do indivíduo, ao ponto que 4 meses depois do falecimento da esposa, ele também se foi. Outra coisa também interessante que a gente começa a perceber é que como essas frustrações e a não aceitação daquilo que o destino nos reserva leva a um quadro muito associado aos sinais e sintomas de Jian, né? Que a gente já estudou aqui e tal, que é quando a mucosidade vai obscurecendo os orifícios da mente, a gente vai perdendo um pouco do contato da realidade, e principalmente aqueles sintomas mais iniciais, como o comportamento autodepreciativo, né? A gente vê como isso toma fácil conta dos pensamentos do indivíduo. E nós, como profissionais da medicina chinesa, a gente tem que ser capaz de visualizar isso no paciente, ver quando isso é mais frequente. E eu certamente vou te falar, cara, quando eu tratava da parte de trabalhar mais com idosos, cara, como isso era comum. Como isso era comum. Ver esse tipo de lamentação. E isso muito que acontecia porque a pessoa visualizava que a vida dela era a vida dos outros. E isso é lindo. Vamos ser sinceros, isso é lindo. Isso é algo que nos diferencia de todas as outras espécies. E quando aquelas vidas se partiam, seja para seguir seus próprios caminhos ou porque a vida tem um fim, a pessoa se sentia sem rumo. E uma das coisas que eu acabava recomendando era, vai fazer um curso, vai fazer uma aula de música, alguma coisa do gênero. Não, isso não vai resolver o problema, tá? Mas isso ocupa a mente, isso dá um novo significado, tá? Então, é complicado, é complicado. A gente está ali no caso de uma tristeza que consome o Qi para tonificar esse Qi e abrir o tórax para voltar à circulação, fortalecer para que a pessoa possa continuar caminhando e seguir a vida dela. Mas, como eu disse lá no começo, a dor nunca vai embora, mas ela vai se esconder atrás das boas lembranças. Então, mais do que remediar, é melhor prevenir. E como que a gente previne? Construindo bons momentos com as pessoas que ainda estão aqui conosco. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Até peço desculpas aí, porque falei de algo que talvez não seja tão pertinente à prática clínica e tudo mais, mas eu vejo que a medicina chinesa ela está em tudo. E se a gente conseguir enxergar ela em tudo, na hora que você for atender, você não precisa vestir um manto de profissional da medicina chinesa. Você só precisa ser quem você já é, porque você já vive isso. Então é isso, né? Hoje foi um vídeo que vocês realmente me ouviram falar da forma como eu penso diariamente, né? Interessante. Bom, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, né? Diz aí mesmo se você gostou de uma análise musical aqui bem diferente, né? E próximo vídeo a gente já volta ao normal. Eu pretendo falar sobre problemas locomotores, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.